Bem, então o processo de criação do ciclo de ouro, como eu disse para você um pouquinho atrás, tudo iniciou com a questão do meu autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para eu saber o que eu devo melhorar, tá? Parece uma coisa óbvia, né? Mas quase ninguém faz isso, cara. Você precisa entender o que funciona para você e o que não funciona. Então, por exemplo, eu sou péssimo com coisas visuais. Então, por exemplo, mapa mental é algo que funciona para muita gente. Muita gente gosta. Você conhece mapa mental? Que você coloca um tema num quadradinho que explode para outros, que cada um explode para outros. Você vai fazendo uma relação de maneira encadeada. Então ele vai explodindo, explodindo, explodindo. Então, assim, para muita gente, essa questão visual assim é fácil de entender. Para mim é péssima. Eu não consigo entender assim. Eu não tenho uma memória visual. Então eu sei que isso não funciona para mim, mas pode funcionar para você. Entenda isso. Então a sua autoavaliação é muito importante. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso me entender. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Para eu conseguir me planejar, ter mais atenção em alguns aspectos, ter menos atenção, talvez não, mas ter atenção padrão para outros. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu adoro matemática. Então, talvez eu tenha uma facilidade para compreender raciocínio lógico, matemática financeira, orçamento, coisas desse tipo. Já as matérias mais humanas, eu não tenho tanta facilidade. Se for aquilo que tem que decorar, para mim é muito mais complicado de se fazer. Um português, um direito, é muito mais complicado. Então eu tenho que entender isso, porque eu tenho que dar o meu foco para essa questão. Então, a autoavaliação foi muito importante para mim. Mais do que isso, eu preciso me conhecer em relação ao próprio estudo. Então, por exemplo, o que me tira a atenção? Então, um rádio tira atenção, um barulho me tira atenção. O que não me deixa concentrar? Então, será que aonde eu estudo tem um silêncio adequado ou tem silêncio demais? Isso também incomoda para algumas pessoas. As pessoas que estão em volta de mim no ambiente onde eu estudo estão me atrapalhando? Ou, durante o meu estudo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer antes de começar a estudar? Ou eu fico assim, começo a estudar, daqui a pouco eu tenho que escovar o dente, depois eu volto, agora eu tenho que pegar água, depois eu volto? Isso é autoconhecimento. Concentração. O que me tira a concentração? Para mim, concentração é um dos pontos mais importantes para quem estuda, tá? A gente vai chegar lá, mas foco. Preste atenção nisso, tá? Outra coisa, sentimento. O seu sentimento ao estudar, ao focar no futuro, né? Se você estuda já com aquela ansiedade de fazer a prova, de se pressionar de se eu não passar nessa prova eu tô lascado, de perspectiva de futuro, isso vocês vão perceber que dentro do ciclo isso também é inserido, porque você não pode se cobrar muito, por mais que eu sei que chega no momento em que você vai se cobrar, faz parte, mas você tem que ter autocontrole. O autocontrole ele é essencial para a tua vida. Se você não se controlar, se você fizer a prova, que muitas pessoas no momento, esquecem de se preparar para fazer a prova, no momento da prova, que a gente vai chegar nisso também. Então chega na prova nervosão, chega na prova ansioso demais, quer fazer a prova o mais rápido possível, tudo isso lasca o seu planejamento, porque você estudou 3, 4 meses, mas se pressionou tanto que chega na hora da prova, dá branco, dá vontade de fazer xixi o tempo todo, porque você não estava preparado. Vamos trabalhar isso também. Tudo vai ser discutido aqui
para você saber como se portar no antes da prova, no durante da prova e posterior à prova, que também tem coisa para ser feita, que muita gente esquece. Tá? Nós vamos ver esses três itens. E experimentando, né? Você precisa experimentar as coisas. Você precisa saber o que funciona e o que não funciona com você. Então eu vou dar um leque de opções para vocês aqui e vocês vão experimentando. Dentro de tudo que eu vou comentar com você, você pode sim adicionar ou remover coisas. Somente a parte do processo do estudo, né? O que os ciclos são vários ciclos, tá? É estranho, né? O ciclo de ouro são várias etapas, sendo que 2 dessas etapas têm 2 ciclos a mais a serem executados. É confuso. Mas esses 2 ciclos aqui, esses vocês não podem mexer. Os demais, você fique à vontade. Eu vou explicar exatamente como funciona. Mas eu quero mostrar para você, então, o processo de estudo, que é esse que você não vai poder mexer. E você vai entender o porquê. Vou te mostrar agora no slide. Bom, vamos lá. O processo de estudo, ele tem algumas fases. E antes de eu mostrar as fases para você, eu preciso separar para você o que é ser aluno de ser estudante. O que é ser aluno? Ser aluno é você estar diante de um professor que vai te explicar aquela matéria, aquele assunto. E esse ser aluno, ele é uma postura que você deve ter diferente de ser estudante. A postura do ser aluno é estar atento ao que o professor está explicando. Você não deve escrever, você não deve ler outra coisa, você não deve conversar, você não deve perder a atenção ao professor. E, às vezes, o professor mesmo te leva para o caminho errado quando ele, por exemplo, sei lá, escreve no quadro todo e faz você copiar aquilo. Não que copiar seja uma coisa ruim, não. Copiar é algo interessante, mas ele está numa fase diferente, que é a fase da fixação. A gente vai falar já já. Mas nesse momento, você tem que estar atento ao professor, ao conteúdo, ao que ele vai falar. Não a escrever. Então o interessante seria se o professor trouxesse tudo isso já escrito numa apostila e ele seguisse a apostila para dar a matéria. Tá? Ser aluno é isso. É você estar prestando atenção a alguém que vai te passar esse conteúdo. Faça só isso. Ser estudante já é diferente. Ser estudante é você ler um livro, é você ler a apostila, é você ler o resumo. Ser estudante é você tentar raciocinar aquilo que foi dado. Ser estudante é você tirar suas conclusões sobre o tema. É você fazer aquele assunto ser entendido por você. Ser aluno, você presta atenção no que ele está falando. Estudante, você raciocina sobre aquele assunto. Então são fases diferentes. E são fases que devem ser feitas. Tá? Então a primeira coisa é fase aluno. Então, você vê na nossa figurinha aqui, um professor e os alunos. Basicamente é isso. Preste atenção unicamente ao que ele está explicando. Pode fazer pergunta, pode discutir, é isso. Isso faz parte de ser aluno. Ser estudante, não. Ser estudante é você ter seus livros, suas anotações e escrever aquilo que foi dado. Escrever não. Você estudar aquele assunto. Então, se ele está te dando aula de ortografia, acentuação, você vai pegar um livro e vai estudar sobre acentuação, raciocinar sobre aquele assunto. Tá? A terceira fase, e uma das mais importantes, que às vezes as pessoas esquecem, é fazer a fixação. A fase de fazer a fixação é você escrever o tema que foi dado. Então, se você foi numa aula e aprendeu algo com o professor, depois você estudou aquele assunto que foi dado, logo em seguida você tem que escrever nas suas palavras em algum lugar. Você pode ter um caderno para escrever. Se você tem computador e gosta de escrever, eu prefiro, tá? Eu gosto, aí é a minha experiência. Eu abro o Word lá, escrevo os meus resumos. Eu gosto de resumo. Eu resumo tudo que eu escrevo, que eu estudo.
Tem gente que gosta de escrever no papel, faça no papel. Porque o processo de escrita faz você raciocinar, faz você pensar no que está escrito, no que você está fazendo. Isso é muito importante. A quarta fase já é a fase prática. Já é você praticar aquilo que você estudou. Praticar aquilo que você estudou é você conseguir fazer com que aquele tema seja visto com óticas diferentes. Um avaliador numa banca, de um concurso, no vestibular, ele pega aquele tema e, em cima daquele assunto, faz perguntas de formas diferentes. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa. Só que você precisa ter essa visão diferente do mesmo tema para que o seu raciocínio não fique engessado. Então, faça exercícios sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Estudou, você foi aluno, depois você foi estudante, depois você fixou escrevendo aquilo que você aprendeu, depois você tem que exercitar aquilo que você fixou. E aí, a quinta fase e última é dormir. Essa é a parte onde foi retirada da questão do estudo do cérebro que eu falei para você, da questão de como se aprende melhor. Essa é a parte, esse é o segredo, tá? Esse é o segredo. Estou falando para você agora o segredo de você aprender algo. Você precisa seguir essa sequência. O dormir é o momento em que todo aquele conteúdo que você fixou, ele vai ser armazenado no seu cérebro, na posição correta do seu cérebro, para ser recuperado posteriormente. Então, o segredo do ciclo está nisso. É você ser aluno, é você ser estudante, é você fixar, é você praticar e é você dormir. E aí, mais importante de tudo, é nessa sequência, sem interrupção. Porque o que acontece? Muita gente estuda errado. Vou te dar um exemplo, talvez você se encaixe nisso também, porque eu me encaixava. Você vai estudar num cursinho à noite. Você está sendo aluno. Quantas vezes você chegou do cursinho e foi dormir? Provavelmente todas as vezes. Porque a gente chega cansado. Muito cansado. Então você quebra essa fase. Você pula de ser aluno para dormir. Quando você acorda no dia seguinte, aquele conteúdo não foi fixado, não foi praticado. E quando você retorna a ele, que você, sei lá, vai conseguir estudar de manhãzinha, você tenta ser estudante, né? Mas você perde o tempo, porque aquele conteúdo não fixou, não está na tua memória, você tem que voltar tudo para trás. A fase de aluno, você se perdeu. Você perdeu aquela fase. Você vai ter que começar de estudante. Não que seja necessário, é bom deixar bem claro aqui, porque às vezes pode ficar meio confuso para você. Ser aluno não é obrigatório. Eu preciso ter aula sempre? Não precisa. Ser estudante precisa, porque você tem que estar lendo resumo, material, você tem que estudar de alguma forma, né? Estudar, você vai ter que estudar. Ser aluno não necessariamente. Às vezes você já estudou, você já foi em tantos, já fez tantos cursos que não há obrigatoriedade a mais de você ter aula com professores, tá? Isso é muito claro. Se você tem um bom material, você pode ser estudante sem precisar ser aluno, tá? Mas, se você foi aluno, você foi estudante, se você fixou e não praticou, talvez o conhecimento não seja muito bem armazenado ao dormir. Essa sequência, eu vou repetir, essa sequência é essencial, ela é o segredo, tá? Ah, mas como é que eu faço? Cheguei em casa às 11 horas da noite, estou cansadão. Cara, você vai ter que estudar, você vai ter que fixar e você vai ter que praticar um pouquinho para você poder dormir
e nesse momento de dormir você conseguir armazenar essa informação. Então, tente organizar o seu tempo de forma que você vá dormir um pouquinho mais tarde. Então, eu vou terminar 11 horas, vou começar a estudar aquilo que foi dado, tá? Aquilo que foi dado. Não precisa estudar mais do que aquilo. Só aquilo que foi dado. Você vai fixar, escrevendo. Então, a prática que eu faço, que eu sugiro que você faça. Está estudando? Vai fazendo um resumo. Está estudando? Vai fazendo um resumo. Vai escrevendo um resumo. Vai complementando o resumo. Terminou? Vai fazer as práticas. Que é o quê? Alguns exercícios. Tá? Existem sites de exercício, existem livros de exercício. Eu gosto muito do queconcursos.com.br, se não me engano. Que lá você seleciona por tema o assunto a ser estudado. Acentuação. Aí ele parece prova só, questões só de acentuação. Aí você tem que fazer. Mas eu não consigo fazer isso. Tudo bem, você não consegue fazer isso. O que eu sugiro? Tente o máximo possível seguir. O máximo possível. Se eu não consigo, tudo bem. Você vai quebrar o aluno, ser aluno, e você vai ter que começar do estudante para frente. Ser estudante, fixar e praticar. Agora, se começar não consigo praticar. Você está dificultando o seu cérebro em conseguir armazenar aquela informação da maneira adequada. Você pode passar? Pode, gente. Hoje muita gente nem faz essa sequência e passa nos concursos. Então, assim, isso não é um problema. Estou mostrando que essa sequência facilita o seu cérebro em armazenar essas informações. E, logicamente, a repetição. Tá? Então, vamos imaginar aqui que você vai aplicar esse processo no seu filho. Faz o seguinte, se ele estuda de manhã, é muito fácil ele ser estudante, fixar a prática e dormir, porque ele tem o quê? Das 2 da tarde até 9 da noite. Ou 7 da noite, ou 8 da noite, quando ele for dormir, certo? Porque de manhãzinha não tem o que fazer. Agora, quem estuda à tarde, aí tem um probleminha. Tem pais que deixam o filho estudar de manhã. Só que todo aquele conteúdo que ele aprendeu à tarde já foi embora, porque você dormiu. E você vai começar a estudar lá atrás. O interessante é, chegou do colégio, 5 da tarde, começa a estudar às 6. Vai até às 8. Então, é estudar o que deu no dia. O professor ensinou, pega aquilo e faz com que ele leia e faça um resumo. Leia, faça um resumo. Por que eu falo do resumo? É mais lá na frente, mas eu vou voltar aqui. O resumo, gente, ele vai facilitar para você mais à frente. Por quê? Semanalmente, a gente tem que revisar o assunto. E aquele resumo é o que vai... você não precisa ler todos aqueles 500 livros. Você lê só seu resumo. E ele é que vai reviver, reativar aquele conteúdo que já está na tua cabeça. Beleza? Então é isso. Próximo modo agora, aí eu expliquei mais ou menos como funciona o processo, tá? Esse é o processo de estudo. Agora eu vou juntar para vocês tudo no ciclo de ouro, porque esse processo ele vai estar inserido dentro do ciclo de ouro. O ciclo de ouro é uma coisa muito maior. É uma questão que vem planejamento, vem o estudo, a execução, o replanejamento, o estado espiritual, né? O tempo, a gestão de tempo. Tem muita coisa aí ainda a ser discutida. Mas o ponto principal, né? O segredo de todo o processo de estudo está nesse slide que você está me vendo aqui. Ser aluno, ser estudante, fixar, praticar, dormir nessa sequência. Eu não estudo e pratico e depois fixo. Não, é nessa sequência. Beleza? Até já!